Bom, então, iniciando mais uma videoaula com experimentos em 3 partes dessa vez, tá? Nós vamos fazer 3 fases de um experimento para entender um pouco das propriedades principais da hidrostática. Então, o objetivo principal de todos é determinar quantitativamente a lei fundamental da hidrostática, que se deve ao cientista holandês, né, Simon Staving, que nasceu em 1548 e morreu em 1620. Então eu deixei aqui uma bibliografia, né? O primeiro link aqui de praticamente um canal no YouTube que fala sobre a biografia dos cientistas. E esse de baixo, o segundo link aqui do YouTube, é para verificar a pronúncia correta do nome dele, porque normalmente chamam de teorema de Staving, mas Staving, nada a ver, é Simon Staving. Tá? Então, vamos então passar ao procedimento, né, de determinar quantitativamente o trabalho desse autor. Mas se a gente observar o vídeo aqui que fala sobre a biografia dele em holandês, né, vocês vão perceber um detalhe aqui dessa estrutura, tá, desse desenho, que foi um dos trabalhos assim que ele praticamente procurou, que para ele tinha mais importância do que todo o trabalho hidrostático que ele tinha feito. Então, na realidade, o que nós temos aí é a tentativa de Staving de fazer um movimento perpétuo, né? Uma máquina que se movimentasse eternamente, tá? Se automantida, de modo que a gente pudesse obter energia cinética a partir de nada, praticamente, sem doar nenhuma forma de energia. É claro que isso é embora ele tenha procurado, né, implementar máquinas assim que se movimentassem permanentemente, né? Esse movimento contínuo e perpétuo ele não é possível de ser determinado, pelo menos usando a física que a gente conhece, né? Porque o teorema de conservação de energia proíbe uma coisa dessas. Tá? Mas aqui eu coloquei para vocês um vídeo que foi feita uma animação por um fã, assim, né? Que ele faz praticamente animações de situações impossíveis. Então é bom vocês darem uma olhada para verificar como que funcionaria essa máquina aí que foi projetada por Staving, tá? Mas que na realidade não tem como fazer. Então a pessoa ela fez uma animação assim de como funcionaria a máquina, bem interessante de verificar, tá? Bom, então esse foi Stephen Staving, tá? E vamos explorar agora os princípios da hidrostática em 3 episódios, tá? O que é o teorema de Staving? O teorema de Staving praticamente diz o seguinte, que se eu tiver 2 pontos, tá? Pode ser um ponto na superfície de um líquido contido num copo, e se eu tiver, por exemplo, um ponto na profundidade, tá? A pressão aqui no ponto 2 mais profundo, com respeito ao nível da água, vai ser uma pressão de referência, uma pressão de superfície, que a gente chama esse nível aqui de água de nível do menisco d'água, tá? Vai ser a pressão do nível de menisco d'água, mais praticamente a diferença de nível, que seria H, entre os 2 pontos de referência, vezes o ρ, vezes a aceleração da gravidade. Tá? Então, praticamente, o teorema de Staving requer que a pressão varie diretamente proporcional. A diferença de pressão entre 2 pontos na profundidade vai depender da diferença de altura H na vertical, né, na direção da força gravitacional, da aceleração da gravidade. E G é o módulo da aceleração da gravidade daí. Então, pensando em termos de funções lineares, né, então a gente vê praticamente, né, que o teorema de Staving vai ser uma reta, né, se eu considerar que aqui em cima tem a pressão, obviamente, do ar. A pressão absoluta vai ser a pressão atmosférica mais o ρGH. Porque P1 aqui, a pressão na superfície do menisco, vai ser a própria pressão atmosférica. Então, se a gente pensar numa reta, vai ser uma reta que vai cortar o eixo das pressões, né? Que a pressão é a variável daí dependente e a profundidade do líquido é a variável independente. O que nós vamos ter é que vai ter um ponto quando H é igual a 0, né? Que a pressão vai ser a pressão atmosférica. E à medida aqui que a altura, a profundidade aumenta, tá? A profundidade aumenta nessa direção, nós vamos ter uma reta. Essa reta vai ter um coeficiente angular, né? Que vai ser m, por exemplo,
né? E esse coeficiente angular, que é a tangente do ângulo, vai me dar a relação de P em função de H. Ou seja, o coeficiente angular dessa reta, desse gráfico da pressão vezes profundidade, vai ser uma quantidade que alguns livros de engenharia chamam de gama, que gama é o produto da aceleração da gravidade, né? 9,8 ou um valor mais exato que você tem aí, metros por segundo ao quadrado, vezes a densidade do líquido que está sendo colocado, que também é outra quantidade que a gente tem que determinar. Então, fazer uma análise do teorema de Stevin quantitativa praticamente é pensar em ajuste de reta. Então, é relativamente fácil de fazer. O que nós vemos assim que na prática, para grandes volumes da água, o teorema de Stevin diz que a gente tem que construir, por exemplo, reservatórios d'água, aonde quanto mais profundo for, vai ter mais profundo a partir do nível, né, da água, vocês vão ter pressão maior. Então, na prática, a coluna de concreto aqui vai ter que ser mais alta na base do que em cima. Então, para evitar que haja ruptura devido à pressão enorme que vai ser feita, né, nesses níveis mais baixos. Então, existe uma lei, né, a gente pode verificar quanto que é, tá? E existe uma lei que diz assim da profundidade, a espessura dessa estrutura de concreto com respeito ao plano da água, em função daí da sua profundidade, tá? Então é um perfil aí que obviamente não é um perfil retilíneo, tá? A gente pode ver que ao longo do mundo, aquela imagem anterior dos Estados Unidos, mas ao longo do mundo, né, os reservatórios mostram que realmente essa espessura de concreto puro, tá, ela pode ser exatamente muito espessa em comparação com a altitude. Então, se, por exemplo, alguém tiver interesse de fazer uma taipa de açude para piscicultura ou para reservatório d'água, tá, pode pegar, por exemplo, uma escavadeira, tá, e lembrar que a regra assim, para fazer taipa, né, é que a base dela, a largura aqui da base, ela tem que ser 3 vezes a altura. Tá? Então, se a altura aqui, por exemplo, for 4 metros, né, para fazer uma estrada, a área da base para segurar a água ela tem que ser, né, pelo menos 3 vezes a altura. Então, desse ponto da profundidade da taipa, né, até o outro lado tem que ter 12 metros para ter 3 metros de altura. Tá? Então, essa é uma regra, tá, de construção, porque se não fizer isso, a primeira chuvarada aqui dessa taipa vai abrir, né, e praticamente essa água e os peixes que estão dentro, né, para cultivo, né, para criação de peixes, vão embora praticamente ladeira abaixo. Tá? Então essa é uma realidade. A realidade que interessa também, assim, no parte de estudo de física mais pura, são os vasos comunicantes, né, que praticamente todos os pontos no mesmo nível vão ter a mesma pressão. Então, como tem a mesma pressão, a tendência da água ou do líquido que for colocado é sempre se alinhar, ok, com praticamente a altura com respeito a esse plano aqui. Seria o plano do chão do laboratório, o plano em cima da mesa. Tá? Então, se eu pegar essa tábua, por exemplo, e medir todas as alturas, mantendo a altura, uma linha reta que passa por aqui vai ter sempre a mesma pressão. Agora, uma linha reta que passa praticamente nessa direção, né, perpendicular ao plano da mesa, tá, ela vai ter praticamente altura diferente, né, e, consequentemente, profundidades diferentes significam pressões diferentes. Mas o importante mostrar aqui no vaso comunicantes, né, é que praticamente o formato do tubo, o formato do container, do recipiente, do frasco não interessa. O que interessa para a pressão praticamente é a profundidade com respeito a um plano horizontal da mesa, né, uma altura aqui, ou uma profundidade contada a partir do menisco d'água. Tá? Então esse é o princípio dos vasos comunicantes. Então a primeira coisa que nós temos que fazer, já que nós vamos trabalhar com um líquido, que vai ser praticamente a água da torneira, é lembrar que a água da torneira não é uma água pura. Ela contém, por exemplo, vários resíduos, assim, tipo resíduos mínimos de pó, resíduos mínimos, assim, de
sei lá, sais ou íons dissolvidos, que são normalmente materiais mais pesados, né? Tipo cloreto de sódio, magnésio, sulfatos. Enfim, vai ter vários íons ali que praticamente são íons mais pesados que a água. Então, o que vocês vão ter é que a água vai ter uma densidade, obviamente, como vai ter mais massa dentro do volume, que não é só água pura, ela vai ter uma densidade, que é a massa por unidade de volume, tá? Densidade sempre é massa por unidade de volume. Se eu colocar água pura, ela vai ter um volume dado em mililitros, né? 1 mililitro é praticamente igual a 1 centímetro cúbico, né? Esse é o fator de conversão. 1 litro vai ser então 1000 ml, então 1000 ml é 1 litro. Então se eu pegar uma proveta que tem uma graduação, se eu colocar, por exemplo, sei lá, se colocar, por exemplo, um certo nível, eu posso pesar a proveta vazia, né, ter o peso da proveta, daí eu coloco a água dentro até um certo nível, em ml, e daí eu peso de novo. Então se eu fizer o gráfico, por exemplo, da massa que é pesada da balança cheia, em função do volume de água que ela contém, também vai ser uma reta. Só que vai ser uma reta que vai passar pela origem, né? Não uma reta genérica como essa aqui. Tá? Então, se eu colocar, por exemplo, uma massa M1 de água no volume V1, tá? No momento que eu colocar um segundo, completar com mais água e tiver um volume de massa maior, tá? A declividade dessa reta vai ser a densidade volumétrica. Tá? Que não existe densidade volumétrica negativa, e essa reta praticamente vai passar pela origem do sistema dos coordenadas. Então, quando a massa for zero, o volume, né, quando o volume for zero, a massa vai ser zero também. Não existe... ou qualquer coisa que tiver massa vai certamente ocupar um lugar no espaço, independente de se é um gás, ou sólido ou líquido. Tá? Então, se espera uma relação do tipo M igual a ρV e que passe pela origem daí. Tá? Então vamos pensar um pouquinho, né? Agora vamos fazer um experimento, pegar uma proveta, ok, seca e limpa, e vamos completar, por exemplo, a água entre indo, por exemplo, de 2 em 2 ml, e nós vamos completar a água até praticamente chegar nos 250 ml. Né? Então a gente pode pensar, por exemplo, colocar de 10 em 10 ml e ter 25 pontos de dados. Porque se eu completar de 10 em 10 ml 25 vezes, né, obviamente eu vou ter praticamente 250 ml. Tá? Então vamos coletar os dados agora, né, para a proveta. Eu vou usar a balança, vou medir. Vocês vão fazer o gráfico, né, da massa em função do volume, fazer um ajuste linear usando mínimos quadrados ou impressão visual, e daí vocês vão obter a densidade daí. Tá? Se usou a massa em quilogramas, por exemplo, e o volume daí em metros cúbicos, né, teria que passar de mililitro para metro cúbico, vocês podem obter a densidade em quilogramas por metro cúbico. Tá? Mas para líquidos laboratórios é meio difícil de fazer isso, porque tem que ficar convertendo essas unidades aí de mililitro para centímetro cúbico, depois para metro cúbico. Então a gente pode fazer, por exemplo, uma estimativa de densidade em função de, por exemplo, gramas por mililitro. Tá? Então seria uma dessas formas. E como 1 mililitro é 1 centímetro cúbico, vocês vão ter a densidade já dada em gramas por centímetro cúbico, que é aquela unidade de medida que sempre aparece no ensino médio. Tá? Então coloquem, por exemplo, o gráfico, né, fazer a densidade daí para obter em gramas por centímetro cúbico, que é praticamente o que o ensino médio faz. Ok? Então, vamos lá, mãos à obra, vamos coletar daí os dados. Determinação da densidade volumétrica da água da torneira, parte A do experimento. Colete dados da massa de uma proveta laboratória à medida que colocamos um volume conhecido da água, completando a proveta de 10 em 10 ml para obter 25 pontos de dados, porque a proveta tem 250 ml de capacidade. Faça um gráfico de massa versus volume, ajuste uma reta e determine seu coeficiente angular, que é a densidade ρ que queremos determinar. Use esse valor de ρ, né, vocês já vão ter um valor de densidade da água, que é a água que nós vamos usar para o resto do experimento, então não adianta procurar valores de densidade de água pura, porque não vai dar. A gente tem que usar a densidade do líquido que vai ser usado.
Tá? Então, use esse valor de rho que vocês usaram para o restante do experimento, e toda vez que tiverem que trabalhar com água da torneira também. Ok? Então, vamos lá. Proveta vazia. Cento e 148 gramas. Proveta com 30 ml de água da torneira. 175 gramas. Proveta com 60 ml de água da torneira. 205 gramas. Proveta com 90 ml de água da torneira. 234 gramas. Proveta com 120 ml de água da torneira. 265 gramas. Proveta com 150 ml de água da torneira. 295 gramas. Proveta com 180 ml de água da torneira. 326 gramas. Proveta com 210 ml de água da torneira. 354 gramas. Proveta com 240 ml de água da torneira. 383 gramas. E assim termina a capacidade da proveta, que é 250 ml. Agora fazer a densidade da água da torneira, baseado na análise gráfica do gráfico da massa em função do volume. Não esqueça de converter o volume de mililitros para centímetros cúbicos. E como o peso, a massa já está dada em gramas, vocês vão ter a densidade em gramas por centímetros cúbicos. Ao trabalho. Agora, sabendo a densidade da água, nós vamos para a parte B, que é a determinação quantitativa da lei de Stevin, tá? Que seria o princípio fundamental da hidrostática. Stevin. Então, para um tubo vertical com manômetro acoplado na parte inferior, tá, do tubo, vocês vão medir a pressão no nível do manômetro à medida que a gente coloca um volume fixo de água na coluna. É como se tivesse um provetão gigante de 2 metros de altura, que é um tubo de acrílico transparente e que tem um manômetro acoplado na parte inferior dele, né? Então, vamos colocar 150 ml de cada vez. Agora a gente faz o gráfico da pressão em função da profundidade H, né? Que seria a altura que o menisco d'água vai estar do ponto aonde é conectado a mangueira do manômetro, fazer esses dados em papel milimetrado e ajustar uma reta agora, né, para obter o coeficiente angular alfa. Então, pode ajustar ou por mínimos quadrados, se tiver um programa de computador, ou então pode praticamente ajustar usando inspeção visual no gráfico de papel milimetrado e depois pegando e fazendo um triângulo para achar o coeficiente angular dessa reta, que é o alfa, tá? Como foi colocado anteriormente na análise de funções lineares agora há pouco. Da mesma forma que foi produzido o gráfico de M versus V na parte A do experimento. Agora compara o valor obtido desse coeficiente angular alfa com o produto da densidade
que foi calculada a densidade da água da torneira, que foi calculado nesse item A anterior, e o valor da gravidade G. Bom, quanto é que é o valor da gravidade G? Também tem que ser determinada dentro do laboratório, porque a gravidade a gente sabe que varia com a latitude no planeta Terra e, né, e pode variar por fatores também, né, geográficos. Né? A Terra não é uma esfera com uma densidade homogênea, ela tem várias variações que podem afetar isso. Tá? Então, além da latitude, vai ter as distribuições assim, de minérios assim, que pode afetar isso. Então, a gente pode determinar a aceleração da gravidade fazendo uma análise de pêndulo simples. Então, a gente pode usar um experimento, né, de pêndulo simples, é um pêndulo bem longo, né, principalmente mais de 1,5 m, assim já dá para fazer. E fazer, por exemplo, a aceleração da gravidade com o melhor valor que você tiver daí. Tá? Usando a fórmula do período do pêndulo, conhecendo o comprimento L, se obtém G. Ou então fazendo múltiplos comprimentos e fazendo um gráfico para achar a aceleração média da gravidade na posição do pêndulo daí. Tá? Então, usando a gravidade obtida pelo método do pêndulo, né, que foi feito antes já, né, no vídeo passado, e essa densidade que foi feita na parte A, compara com esse ajuste angular do gráfico P versus H. Se bater o número, está aprovado a lei de Staving. Então, a coleta de dados é assim, ó, vocês vão dispor numa coluna que foi construída, uma coluna que tem 2 metros aqui, tubo de acrílico transparente. E embaixo tem um dispositivo assim que conecta uma mangueira, né, mangueira de borracha, que leva daí num nível do manômetro. Então existe o nível do manômetro, a partir dele vai ter a diferença de pressão. O nível do manômetro ele está mais ou menos ajustado para ser praticamente a parte inferior aqui do tampão desse tubo. Então, se a gente tiver, por exemplo, uma altura H1, que pode ser o nível do manômetro, e uma altura H2, que pode ser o nível do que é certamente o nível do menisco d'água, a quantidade de volume de líquido entre H1 e H2 vai ser a área da base desse cilindro vezes a altura. Tá? E ΔH vai ser simplesmente a diferença de H2 menos H1. Tá? Então nós vamos colocando, por exemplo, né, se eu não quiser fazer essa análise assim exatamente com o diâmetro interno, que vai ser o diâmetro interno em milímetros, por exemplo, eu posso fazer assim. Eu simplesmente completo, ok, 2 metros, eu completo, por exemplo, 1,5 m de coluna de água, tá? E simplesmente vejo quantas provetas de 150 ml eu preciso. Tá? E praticamente, como a área de seção reta aqui do tubo vazio é a mesma, né, vai ser proporcional às alturas. Então, o ΔH praticamente vai ser essa altura aqui em centímetros, né, dividido pelo número de provetas, né, de 150 ml que foi necessário. Tá? Então, daí vocês vão ter o passo, que seria o passo em altura. A cada passo em altura corresponde a um passo em volume. Tá? Então vocês vão ter, por exemplo, assim, vocês vão ter um volume colocado, uma pressão e uma altura 1. Um volume, depois que tu colocou mais 150 ml, vai ser 300 ml, vai ter uma segunda pressão que vai ser lida no manômetro e vai corresponder a um H2. E assim por diante até PN. Tá? Então vocês vão converter daí esses volumes, né, em passos de profundidade para fazer o gráfico da pressão em milímetros de mercúrio. Né? Aqui o manômetro é esse aqui, ele vai ser dado em unidades de ele foi calibrado em unidades de milímetro de mercúrio. E aqui vocês vão ter a altitude em termos de centímetros d'água. Tá? Então, obviamente, na parte C, né, do experimento, né, que seria a terceira parte, é determinar a relação linear de conversão entre o milímetro de mercúrio, que corresponde ao barômetro de Torricelli, né, de Evangelista Torricelli. Então, o milímetro de mercúrio, que é 1 Torricelli, 1 Tor, a correspondência dele em centímetros de água da torneira, que seria centímetros de água. Tá? Então seria a parte 3 do experimento que vem depois desse. Então vamos coletando, por exemplo, os volumes, né? Eu vou colocar o número, né? Obviamente, e vocês vão saber. O volume, por exemplo, o número 1 corresponde a 150 ml de água da torneira colocada. A pressão P1 vocês leem no manômetro, que vai ter uma câmera filmando o manômetro. Depois tem o V2 e assim sucessivamente, né, até a gente completar daí o máximo possível de água que a gente conseguir colocar
para ter a máxima possível de leitura e fazer um gráfico de P versus H, né? Pressão versus profundidade abaixo do menisco d'água, com a maior precisão que a gente puder, ok? Então, praticamente é isso. E obter o coeficiente daí, o coeficiente linear daí dessa reta, né? E comparar com o produto de densidade da água que a gente fez pelo método da proveta, né? Vezes a aceleração da gravidade que foi usado pelo método do pêndulo daí, pêndulo simples, ok? Então, entendido isso, vamos fazer a coleta de dados agora.
Bom, o teorema de Stevin, tá? Ele é um teorema assim que serve para a gente fazer duas estruturas assim da física básica que são muito importantes. A primeira é a confecção de manômetros em tubo em U, né, para laboratório, quando a gente vai medir pequenas pressões, ou a obtenção de densidades relativas de líquidos immiscíveis, tá? Então eu coloquei, por exemplo, aqui tem um tubo em U, vocês podem colocar, por exemplo, aqui um outro tubo, colocar uma fonte de pressão e a partir desse desnível da água verificar exatamente quanto que vale a pressão. Então converter daí centímetros de água, por exemplo, então coloca óleo, se quiser um material mais denso, ou mercúrio, né, que já é meio que proibido a venda por questões ambientais, né, então tem que fazer experimento com água mesmo, né, ou óleo, né, óleo de motor de carro, por exemplo, é uma outra opção, mas é bem mais difícil de limpar. Então você faz com a água e você coloca um corante na água para fazer esse tipo de medida de baixas pressões. Então, pressão, por exemplo, da respiração humana, pressão sanguínea humana, são todas baixas pressões. As pressões dos organismos biológicos, né, tipo mamíferos, né, pressões cardiológicas são baixas pressões. A física pode botar pressões tão altas que converte, por exemplo, um pedaço de carvão em diamante, né? Pedaço de grafite em diamante em laboratórios de altas pressões. Então, esse tubo em U é usado para medir baixas pressões. Então, manômetro tubo em U, ou então calcular a densidade relativa de dois líquidos que sejam immiscíveis. Daí, colocando um líquido mais pesado, vai deslocar um dos braços assim da coluna água e vocês vão poder determinar a densidade relativa usando esse tipo de instrumento de laboratório daí. Aqui mostra, né, como a gente pode verificar praticamente, né, a pressão com a profundidade em cima da mesa. Esse experimento que a gente fez aí, ele tem uma coluna de praticamente 2 metros de altura, então não é fácil transportar para dentro da sala de aula. Mas pode ser feito assim, então você coloca um tubo de silicone ou de borracha, né, num tubo d'água, né, daí à medida que tu mergulha esse tubo, né, numa proveta com água, tu vai verificando o aumento da pressão, porque a pressão na ponta aqui do tubo que está submerso, ela é transmitida por esse sistema até aqui, tá? E daí tende a empurrar a coluna de água para baixo e sobe. E o que vocês vão ver, né, é que a cada milímetro que tu descer aqui com o sensor, vai subir 1 milímetro aqui, porque a água é a mesma. Então, se tu desceu, por exemplo, 2 milímetros, aqui o desnível tem que ficar 2 milímetros. Colocando, por exemplo, assim, 10 milímetros de profundidade na proveta, vai ter que ter uma diferença de altura de 10 milímetros, porque simplesmente é o mesmo líquido ali. Então a pressão embaixo da superfície do menisco de um líquido vai ter que ser a mesma pressão que vai originar a diferença de coluna daí no manômetro de tubo em U. E lembrando daí que essa parte aqui sempre é aberta. Se a gente colocar líquido de uma densidade que seja diferente, um líquido menos denso, por exemplo, etanol ou metanol, tá? Com corante, vocês vão ver daí que essa diferença de altitude vai ser a mesma, vai ser diferente. Então, se colocar, por exemplo, assim, 1 centímetro de profundidade aqui na água, aqui vai subir mais 1 centímetro se essa densidade for menor. Em geral, se a densidade da água fosse 1, a densidade do etanol puro seria alguma coisa em torno de 0,76. Tá? Então, praticamente, vai ter um maior desvio da escala quando a densidade desse material for menor do que a densidade desse daí. Vamos, antes de passar na parte C, lembrar daí, né, da explicação do barômetro de mercúrio, ou seja, o que é um barômetro de mercúrio, como que ele funcionava, né, que foi usado por Torricelli. O que é um Torricelli, 1 milímetro de mercúrio? Então, 1 milímetro de mercúrio corresponde a uma coluna. Se tu colocar uma pressão de 1 Torricelli, vai subir 1 milímetro de mercúrio. Tá? Obviamente, 10 Torricellis vão ser 1 centímetro de mercúrio e assim por diante. Tá? Então, como a gente não pode mais trabalhar com mercúrio, por causa que é um metal líquido altamente tóxico e perigoso, né? Deixei aí um vídeo aí para vocês verem como é que se fazia isso no passado com barômetro de mercúrio. Você pode fazer barômetro de água, por exemplo, sem problema nenhum, porque a água é inócua, né? Não faz mal para o meio ambiente.
Então assista esse vídeo aí para verificar a construção, né, do como é que era feito antigamente os barômetros de mercúrio líquido daí. E agora vamos à parte C. A gente já tem medida de pressão em coluna de água usando praticamente usando um manômetro que tem uma regulagem em milímetro de mercúrio, que é um manômetro obtido de um aparelho de medida de pressão sanguínea de ambulatório hospitalar. Tá? Então, na área da saúde, eles usam milímetro de mercúrio, então sempre mede a pressão em Torricelli. Por exemplo, uma pressão sanguínea de 11 por 80, né? Antigamente era 11 por 8, que diziam para as pessoas conseguirem entender números menores. Mas na realidade 11 por 8 é 110 milímetros de mercúrio por 80 milímetros de mercúrio. Tá? Então, praticamente é 110 Torricelli versus 80 Torricelli. Né? Então, essa é a unidade de medida de pressão sanguínea, por exemplo, de uma pessoa que não tiver, por exemplo, hipertensão arterial. Tá? Aí, vocês, obviamente, vão ter agora a medida de centímetro de água, né? Baseado nas quantidades e volumes que foram colocados. Então, fazer um gráfico agora de pressão numa unidade de medida, em função da pressão na outra unidade de medida. Então, a pressão daí em milímetro de mercúrio, no eixo vertical, e a pressão em centímetro de água no eixo horizontal. Vocês obviamente vão ter uma reta, que vai passar pela origem, quando a pressão em milímetro de mercúrio for zero. A pressão em centímetro de água também vai ser zero, então passar pela origem é fundamental, né? É uma exigência física praticamente. Qualquer coisa que não tenha volume, que o volume é zero, tem que ter pressão zero também, né? Então daí vocês fazem daí o fator de relação entre o Torricelli, que é o milímetro de mercúrio, e o centímetro de água. Então estime o valor, e daí a partir disso vocês podem estimar o valor da densidade relativa do mercúrio, né, já que o manômetro está calibrado em milímetro de mercúrio de fábrica, né, com respeito à água da torneira, que seria esse centímetro de água, a partir do valor da densidade da água que foi obtida na parte A do experimento. Então, tendo a densidade, vocês podem determinar a densidade relativa ou determinar a densidade absoluta daí do mercúrio, em comparação com a densidade da água que vocês determinaram anteriormente, e usando os dados já coletados até agora. Ok? Vamos lá arregaçar as mangas agora e colocar tudo isso junto para fazer as nossas conclusões. Isso aí, gente. Vamos analisar os dados, estudar, confrontar o que a gente sabe com a literatura, que é bom que a informação sempre apareça na cabeça. Qualquer pergunta, coloque ali na lista dos comentários ali embaixo, né? Se gostou dos experimentos de física e quiser verificar os próximos no futuro, né? Dá um like aí no vídeo, né? Assina o canal e para ter, obviamente, receber as comunicações daí à medida que novos experimentos forem colocados, tá? Um abraço para todo mundo, bom trabalho, bons estudos, cresçam sempre.